juro por Deus. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tive muita saudade de você. Jogava ao seu lado. E olha pra você tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade da calma dele, mano. Saudade, mano. E saber que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar puto. Vamos lá. Essas imagens são de 2021 da Flá TV, do O bastidor interessante, da vitória do Flamengo contra o Defensa e Justiça. Pode falar, Renato. o interessante dessa história toda, para mim, é porque dos Parças de 2019, na verdade, sobraram só Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. São 4 jogadores só remanescentes de 2019, né? E o único que não pode, ou pelo menos não vinha sendo, e eu acho que não será titular logo de cara, é o Gabriel. Mas que o Felipe Luiz vai querer recuperar o Gabriel, tenho certeza. Tenho certeza. E não me espantarei, sinceramente, não me espantarei se ele começar contra o Corinthians com o Gabriel de titular. Com Gabriel e Bruno Henrique de titular. E Gerson e Arrascaeta. Os 4 parceiros dele de 2019. Não me espantarei, não. Até porque o Flamengo está sem centroavante. Se não for o Gabriel, é o Bruno Henrique improvisado. Será que o Bruno Henrique não vai chegar e não vai conversar com ele? Vai dizer, olha, me deixa na minha. Você acha que a atuação não, eu não acho. Eu acho que o Gabriel... Eu não acho. Mas o Felipe Luiz eu não sei. Pode ser. Mas, assim, se for respeitar o que está acontecendo em campo, não consigo ver como é que o Gabriel pode ser titular. Ontem ele sempre reclamou que no jogo passou o tempo inteiro em campo, depois saiu no final, né? E fez o quê? O Flamengo, ofensivamente, ontem foi muito pobre, não produziu. Não, mas teve bola no pé dele. Problema gigantesco. Teve bola, teve uma cabeçada dentro da área, teve um chute de fora da área que ele concluiu, atrasou para o goleiro. Teve bola no pé dele, pode não ter tido muita chance. Mas teve bola no pé dele e ele não contribuiu em nada na construção ofensiva, não fez nada. Ofensivamente, o Flamengo não consegue entrar na área, não consegue chutar para o gol. É uma dificuldade gigantesca que o Felipe Luiz vai ter que resolver. O Carlinhos, vale lembrar, não pode jogar a Copa do Brasil. Mesmo com as críticas da torcida ao Carlinhos, ele é uma opção ali no banco de reserva, mas não pode jogar a Copa do Brasil, então agora é só o Brasileirão, já que o Flamengo foi eliminado da Libertadores. O Murilo falou que o Felipe Luiz vai ser o Xabi Alonso no Brasil. Para a torcida do Flamengo seria um excelente... Se ele virasse, realmente seria excelente. Rodrigo, falando sobre essa coisa da panela de 2019 ali, enfim, dessa situação do Gabigol também, a gente viu como eles se cumprimentaram, né? A foto ali dos dois. O Flamengo até publicou um vídeo agora há pouco, se a produção conseguir recuperar aí nas redes sociais do Flamengo do primeiro dia do Felipe Luiz lá. O Felipe até, quando ele se aposentou, no final do ano passado, falou sobre a relação dele com o Gabigol, que foi uma relação intensa. Você acha que o Felipe pode ter, de repente, essa capacidade de talvez recuperar o Gabigol no termo de confiança, não necessariamente de futebol, mas de confiança para essa reta final da temporada? Porque com o Tite não tinha, né, essa relação lá muito estreita, digamos assim. Não sei se o problema do Gabriel é só de confiança, não, viu? Mas, enfim, acho que tem muitas outras questões ali. Mas o que eu acho que dá para ver pelo diálogo deles, que é curioso, é que o Felipe Luiz, usando o linguajar popular, encheu o saco do Gabriel dentro de campo, porque ele fica cobrando dele dentro de campo. O que o diálogo deixa claro ali como você era chato comigo, porque ele ficava ali cobrando. Isso aí é um fator muito positivo, porque ele já está acostumado a cobrar o cara e ele vai cobrar. Eu acho que vai ficar ali do lado do campo exigindo que a coisa ande, e quando não andar querendo fazer coisas e tal, acho que ele vai ser um cara proativo, porque ele já era assim, todos os jogadores contam que ele era assim como jogador, um cara que ia lá cobrar do time quando o time não estava andando. Então isso eu acho que ele vai ter, essa personalidade que assim ele vai ter para fazer, não vai ser aquela coisa catatônica do Sampaoli, né, que ficava conversando com as paredes ali sozinho, e não vai ser a coisa do Tite, que ficava com a meritocracia e já estava com uma coisa meio... Ele tinha uma relação muito boa, né, com a comissão técnica e com os jogadores e tal, mas pode ser que já não tivesse uma coisa que a cobrança estivesse funcionando ali dentro. Então isso eu acho que vai ter do Felipe Luiz, inclusive com os parças dele, digamos assim,
porque ele já fazia isso enquanto era jogador. Então isso eu acho que é positivo. O Gregory mandou um superchat pra gente falando: estou notando o Renato Maurício Prado meio abatido com a demissão do Tite. Ele era um ávido e vigoroso defensor da continuidade do trabalho e dos processos do Adenor. Eu, até quando o Renato entrou aqui na nossa chamada para iniciar a live, eu falei que tudo que ele estava querendo acabou acontecendo, enfim. No, não precisava da eliminação, né, necessariamente, mas acabou, enfim, se desenhando da maneira como você falava. O Kleber também mandou um superchat falando: Gabi não dá mais, melhor tentar Lohan ou Felipe Tereza de 9. Felipe Tereza que entrou aí no jogo contra o Grêmio, né, que o Flamengo foi só com jogadores reservas e fez um gol. Teve só o lance do gol, praticamente, já foi na reta final ali. Mas, enfim, entrou bem. Pode ser o Felipe Luiz treinando os garotos, tendo mais tempo ali com os garotos, conhecendo Mas eles. o Felipe De Tereza nem repente é ele. centroavante, né? O centroavante que tinha Mas da seria base era o entrando como Wallace 9. Young, que entrou contra o Grêmio também e que jogou um pouquinho ali. Mas o Lohan, ele tem uma certa razão. O Lohan jogava, às vezes, na base como meio falso 9, centroavante e tal, e pelo menos no Flamengo, com o Tite, ele não foi testado nessa posição. Eu acho Ele que é treinou uma como ideia, falso assim, 9. a se pensar. Não sei se vai dar certo. Estou falando que é uma ideia. E o Durante os o treinos o Felipe Tite Luiz chegou a gosta. usar ele. Pode falar. O Felipe Luiz gosta muito do Lohan. Eu me lembro de declarações do Felipe Luiz quando o Lohan voltou para poder jogar no Sub-20 e o Felipe Luiz se desmanchava de elogios a ele. Talvez o Lohan volte a ter mais chances agora com o Felipe Luiz, porque o Tite realmente nunca entendeu muito bem o Lohan. Sim, é verdade que o Lohan, depois de uma ou duas boas atuações, caiu de produção, mas nunca mais praticamente teve chances real, né? O Felipe Luiz vai ser apresentado amanhã, 1h30 da tarde, no Ninho do Urubu. A gente vai estar lá também para trazer. Se você estiver no nosso canal do WhatsApp, você vai receber lá em primeira mão as fotos da apresentação, tudo que vai acontecer lá na apresentação do Felipe Luiz, que é um interino sendo apresentado. Isso aí, realmente, eu nunca tinha visto, mas vai acontecer amanhã. Então, vamos ver, né, o que o Felipe tem para dizer, o que a diretoria tem para dizer, porque a diretoria passou em silêncio durante esses últimos dias de pressão no Tite. No sorteio da Copa do Brasil, né? Depois do sorteio dos mandos da Copa do Brasil, a gente tentou ver se eles iam parar. O Landim estava lá e o Spindle também. Nenhum dos dois quis parar. O Alexandre estava lá comigo também. Nenhum deles quis parar para falar. A gente chamou, perguntou, enfim, mas não adiantou. Nenhum deles quis falar e nem defendeu o Tite. Nenhum deles falou depois do jogo contra o Grêmio, enfim, nem agora, depois do Atlético. Então a gente vai ter essa primeira oportunidade se eles derem entrevista, né? Porque pode ser que seja só aquela apresentação ali e fim, não sabemos. Amanhã a gente vai saber e aí vocês vão saber junto com a gente também. A gente vai trazendo todas as informações. Eu tenho a tela das multas aí que o Flamengo passou, que tem informação do PVC Ô, Luiz, não sobre sei a se você reparou multa. nessa foto, se você tirar o Braz da foto, né, e deixar só o Felipe Luiz para a direita, digamos assim, tava o Andrade aqui na ponta, né? Que é o último técnico. O mas Andrade assim, o Andrade. né? Ele está bem eu sei, cercado, né? Não, mas eu digo que tem o Andrade porque o Andrade virou técnico Sim, e ganhou de um jeito improvável também. Então tem um 2009, simbolismo, exatamente. talvez, nessa foto aí, se você tirar o Braz da verdade. foto, digamos assim. É verdade. Se isso acontecer, a gente vai retornar com esse corte aqui no final do ano para mostrar que você foi visionário e o fotógrafo do Flamengo também, que eu não tô lembrando agora quem foi que tirou a foto, mas o fotógrafo do Flamengo também foi o Marcelo Cortes, dando crédito aqui ao fotógrafo do Flamengo. Também foi visionário quando tirou essa foto e já botou ele ali. Vamos ver, né, esse final do ano, se o Flamengo vai conseguir reagir no Campeonato Brasileiro. A gente tem aí as multas que o Flamengo pagou com treinadores. O Tite já estava em reta final de contrato, já é uma multa menor até do que alguns anteriores, né? Mas a informação do PVC é que o Tite vai receber aí cerca de 8 milhões de reais por esse final de contrato que ele ia ter com o Flamengo. São mais 3 meses, né, de contrato. Tem o Tite, tem a comissão toda dele, enfim, que vai sair agora. Só duas pessoas vão ficar dessa comissão que era do Tite. Vou pegar aqui os nomes. O Vinícius Bergantin, que tinha chegado ali no final, né, nos últimos meses, perdão, e o analista, o Bruno Baquete, que era da CBF também, se eu não tô maluca, ele era da CBF também, então veio aí junto, eles dois ficam. O restante da comissão é a galera que já trabalhava com o Felipe Luiz no time sub-20 do Flamengo. Daqui a pouco eu preciso liberar o Renato, então antes do Renato liberar, a gente vai falar aqui sobre Copa do Brasil. Tudo acontecendo, né? O Flamengo sempre um vulcão de coisas, de informações, mas é semana de Copa do Brasil também.
Tem jogo de ida contra o Corinthians, depois tem uma super data FIFA aí pela frente, né? Que todo mundo mal pode esperar para ver as seleções entrando em campo e depois o jogo de volta. Mas rolou uma confusão, né, Rodrigo, ao longo desses últimos dias sobre a data dos jogos de volta da Copa do Brasil. A CBF demorou 1000 anos para se posicionar e acabou atendendo ali uma demanda do Flamengo e do Atlético Mineiro. Explica pra gente um pouquinho como foi isso e como é que tá essa situação agora de Corinthians e Vasco reclamando bastante, mas Flamengo e Atlético Mineiro que pediram essa mudança. Então, o que aconteceu? Tem o jogo, era quinta-feira, dia 17 de outubro, e o jogo da seleção brasileira e das outras seleções sul-americanas é no dia 15, 2 dias antes. Basicamente, o Flamengo ia jogar desfalcado de todo mundo que jogasse na data FIFA ali, ou com esses jogadores completamente desgastados, né? O que é, vamos ser sinceros aqui, o ponto inicial, um absurdo, que um time tenha que jogar um jogo decisivo desfalcado porque a data FIFA está colada. O Landim entrou com um pedido na CBF para que houvesse a modificação para ser jogada para o fim de semana. A CBF começou a analisar, nesse primeiro momento vazou a informação, aí o Corinthians já começou a reclamar, dizendo que estava tendo um prejuízo e tal, não sei o quê. Eu ainda não consegui entender qual o prejuízo do Corinthians, a não ser que o Flamengo vai jogar inteiro. Eu não consegui perceber qual é o grande prejuízo do Corinthians, porque eles colocaram na nota, mas eles não explicaram qual é o prejuízo deles. Só disseram lá, não, vamos ter um prejuízo, tem um excesso de competições. Qual é o prejuízo? O Corinthians vai poder jogar com os seus titulares também na semifinal. E aí a CBF teve uma aprovação da Globo, teve uma transferência do jogo da Comebol, que é da Sul-Americana do Corinthians, para quinta-feira que vem, o que dá mais tempo para o clube, ainda em cima disso. E aí a CBF decidiu por preservar a Copa do Brasil. O que ela fez? Mesma coisa que ela fez anteriormente quando ela rejeitou um pedido do Flamengo em relação ao brasileiro. Se você for pensar lá atrás, o Flamengo queria transferir todas as datas, trocar a Copa do Brasil com o brasileiro, no meio da Copa América, e privilegiar o brasileiro. A CBF não quis, porque ela privilegia a Copa do Brasil, que é a competição dela. Isso não tem nada a ver com o Corinthians ou o Flamengo. Ela privilegia a competição que é dela, que ela organiza, o brasileiro ela organiza, mas ela considera como uma outra competição secundária. Então, ela fez a mesma coisa, preservou a Copa do Brasil de forma atabalhoada, podemos dizer, porque já era para ter feito isso muito lá atrás, não ter nem feito essa tabela grudado com 2. Mas o que ela fez, a atitude lá, você olha o regulamento da Copa do Brasil, diz lá que por situação excepcional, a CBF, a diretoria de competição, pode alterar. Vasco, perguntei aqui no nosso colega Bruno Braz, ele confirmou que o Vasco está cogitando ir à justiça, justiça desportiva, é comum para voltar, para reverter, e o Corinthians também estava nisso, a Marília falou num vídeo dela, só que o diretor jurídico do Corinthians agora pediu demissão, então tem que ver se eles devem fazer de qualquer jeito, né? Que é só arrumar um advogado e fazer. Então vai ter essa discussão. Agora, pelo que eu olhei aqui do regulamento, o regulamento da Copa do Brasil tinha essa permissão. O Vasco usa um regulamento geral de competições, para dizer que um clube não pode pedir para alterar o jogo por conta de convocação. Isso está no regulamento geral de competições e também porque só o clube mandante, teoricamente, poderia pedir a alteração. No final das contas, a decisão é da CBF, não precisa ter aprovação de outro clube, né? Ela analisa, e ela analisou nesse caso aí, que favorecendo a Copa do Brasil, como ela já tinha feito anteriormente, quando ela rejeitou o pedido do Flamengo e de outros clubes de alteração na tabela. Sinceramente, eu vi hoje, por exemplo, na live mais cedo, o Juca Kfouri falando que estão rasgando o regulamento e tal, não sei o quê. Eu já vi zilhões de alterações dessas de datas para você preservar um ou preservar outro, e nesse caso está preservando que tenha mais jogadores em campo, tanto do Atlético Mineiro quanto do Flamengo, quanto do Corinthians também, o Félix Torres, né? O Vasco eu acho que não tem tantos convocados, mas enfim. Agora, o Vasco e o Corinthians estão no direito deles de defender o que eles querem, que é basicamente jogar contra times desfalcados. É isso que eles estão defendendo, no final das contas. A postura deles é postura de espertalhões, no pior sentido do termo. Espertalhões. Nós vamos nos dar bem porque o Flamengo vai ficar sem 5 ou 6. Pô, isso não tem nada a ver com uma postura desportiva. O Corinthians não será prejudicado em nada, a não ser no fato de não poder ser esperto e enfrentar um Flamengo esfacelado.
eu dificilmente elogio a CBF, mas nesse caso a CBF agiu muito bem. E o que o Corinthians e o Vasco estão fazendo é chorar. Vai chorar na cama, que é lugar quente. É absolutamente ridículo essa postura. Ô, Renato, mas é direito deles também, é direito tanto do Corinthians quanto do Vasco entrar com as suas reivindicações, eles entendem ali. Analisando aqui, eu não consigo ver o prejuízo. Só o fato deles jogarem contra times mais inteiros. Mas é direito deles, e a justiça questionar. Mas é um direito ridículo. É um direito ridículo, né? O cara está pedindo para ser beneficiado por um mandato da FIFA. Aí o Juca diz, não bota em campo. Ótimo, não bota em campo. WO 3-0. Pronto. O Flamengo já vai se classificar na Copa do Brasil com o Felipe Luiz, independentemente do resultado da ida. Ninguém acredita que o Corinthians vai meter 3-0 no Flamengo no Maracanã, né? Toma 3-0 na volta, está resolvido. É chororô, sem vergonha. Entendeu? Coisa de gente pequena, me desculpe. Renato, minha última pergunta antes de te liberar. Michael voltando para esse jogo contra o Corinthians, você já colocaria ele como titular ou ainda preserva, porque está voltando agora de um longo tempo sem jogar? Bom, eu iria com calma com o Michael, né? Mas botaria ele no jogo contra o Corinthians, mas de repente só 45 minutos, tá? Porque a experiência anterior foi desastrosa, né? Mas é um jogador importantíssimo. Se voltar bem, eu acho que tem que jogar. Agora, confesso a vocês, não me surpreenderei se o ataque do Flamengo com o Felipe Luiz for Bruno Henrique e Gabigol. Não estou dizendo que era o que eu escalaria, mas não me surpreenderei. Vamos ver, o Felipe Luiz define o time amanhã. Renato, o Frank falou aqui uma pergunta que eu tenho certeza que você também vai sentir saudade desse personagem. Não deixaram o Titinho no clube para continuar seu curso de técnico? Você vai ser a pessoa que mais vai sentir saudade do Tite e da comissão toda do Tite. E obrigada, do Titinho. Renato. Valeu. Beijo, Luísa. Tchau. Alexandre, tchau. Até semana que Rodrigo, vem. até a próxima Valeu. semana que vem. Valeu. Até mais. Tchau.